A gente vai falar de um caso agora que está repercutindo, né, desde ontem aí na nossa região. Na verdade, ele foi um caso muito polêmico. Está sendo, voltou a ser agora na região. Porque no dia de ontem, por volta das 9 horas, o Tribunal do Júri de um dos casos mais comentados aqui no município de Araranguá, que é o assassinato do empresário André Roberto Alves, que era conhecido como Beto da EJW, atuado aí pela defesa do advogado Jorge Assir Cordeiro e também que é acusado de ser aí o mandante do crime. Está junto também o escritor dos advogados Jean Carlos Hermani Palma. E também na defesa ali de Daniel Alves e Mariel Alves da Silva, que são os acusados de serem aí os executores do crime. O advogado José Luiz de Jesus também está no caso, né? Mas para a gente poder entender o que é este caso, como isso aconteceu, porque é um caso de grande repercussão, não só aqui na nossa região, mas também envolve aí o que se refere ao Estado, devido à forma que a situação aconteceu. Está aqui conosco em nossos estúdios o advogado Gabriel Perucci, que vai trazer as informações de como aconteceu, né? Especializado na área criminal, né? Muito bom dia, doutor. Obrigado por estar presente aqui no Bom Dia Extremo Sul. Bom dia, Alex. Para mim é um prazer estar aqui novamente na TV Sul, prestando alguns esclarecimentos. Para mim é uma honra, um prazer. Perfeito. Então, doutor, a gente sabe que a audiência do Tribunal do Júri começou ontem, ainda está acontecendo no dia de hoje, era essa previsão, mas até para o pessoal de casa entender, né, o porquê esse caso retornou à repercussão. Ontem teve um ponto muito importante no que se refere que foi a fala, o depoimento da viúva do Beto. E a gente vai conferir, a gente tem acesso a esse depoimento e a gente vai conferir agora. Ele disse, já vai chaveando o carro que eu tô com sono, tô cansado e amanhã tem que estar cedo lá na firma. No que ele abriu a porta e botou o pé para fora, eu fui apertar o botão do rádio, chegou essa pessoa, no que ele abriu a porta, chegou a pessoa pelo lado e descarregou 6 tiros nele. E não pegou nenhum tiro em mim. E caiu todos eles na cabeça. Daí nisso ele caiu assim para o lado, começou a resmungar e a sair um pouco de sangue pela boca e eu me desesperei, eu saí dali gritando e eu não enxerguei a pessoa, porque foi cerca de, sei lá, segundos, eu não sei precisão que eu posso dizer para o senhor, porque a pessoa só vai saber um dia que passar por um negócio desse. A pessoa, eu só me lembro porque como eu estava focada para desligar o rádio, eu só me lembro que o primeiro saía tipo uma faísca de isqueiro. E eu só enxergava a mão com a arma descarregando na cabeça do Beto. Aí eu saí dali gritando, porque pra gente pedir pra alguém vir socorrer. Ele tava caído ali, tava caído pro lado. E eu gritava, as pessoas não conseguiam escutar. Como a gente, naquela época, tinha o telefone ali das últimas ligações e eu tinha ligado pro tio para dizer que o Beto já estava chegando, que nós estava indo para lá. A última ligação que tinha aparecido no celular tinha sido do tio Sérgio. Eu não atinava a ligar para a polícia. E aí eu liguei, tio Sérgio, pelo amor de Deus, vem aqui socorrer o Beto, que o Beto foi baleado de novo. E ele não tá falando, não tá. E nisso o tio Sérgio veio. Eu não sei se foi ele que ligou ou se foi algum vizinho, que depois a minha mãe também daí escutou eu gritando, depois de muitos gritos. E eu, o vizinho do lado, e eu acho que o vizinho de trás também. Impressionante, né? O relato da viúva do Beto sobre o dia, a noite, né, mais terrível aí da vida dela, que foi a perda do esposo na sua frente. Doutor, nesse sentido,
no momento do fato, houve muita especulação, né? De quem foi o mandante, o porquê foi feito. Era uma briga de ex-sócios, era um valor que estava em débito. Então, a investigação durou muito tempo, né? O trabalho da Polícia Civil foi bastante árduo no sentido de elucidar a autoria desse crime, né? Já que estava posto ali realmente indícios de que teria havido uma execução, né? De que foi um crime premeditado, planejado, então faltava desvendar ali a autoria, quem estaria por trás, né? Quais são as pessoas que executaram efetivamente esse crime. Falando pela acusação, né, o que está nos autos, a acusação que foi imputada aos réus, né, o Jorge, o Daniel Alves e o Mariel Alves, foi motivada, né, esse crime por uma desavença, né, uma altercação havida entre o Jorge e o Beto no que diz respeito à empresa JW, em que ambos eram sócios, né, o Beto era sócio majoritário, junto com a sua esposa, e o Jorge teria ali uma porcentagem, né, de modo informal, já que ele era assessor jurídico do município do Arroio do Silva, então ele não poderia ter o seu nome formalmente inscrito ali nos quadros da empresa, mas ele tinha ali uma participação, né? E por desavenças de administração, né, segundo relatos da própria viúva, né, o que está no processo, o Jorge tomava decisões sem consultar o Beto, queria tomar as rédeas da empresa, tinha um modo autoritário de se comportar, né, palavras da esposa da vítima. E o Beto acabou afastando esse sócio, né, o Jorge, acusado, dos quadros da empresa em 2004. Motivo pelo qual houve essa rixa, entre aspas, né, essa animosidade entre o Jorge e o Beto. E aí surgiu toda a especulação de que, por conta disso, o Jorge teria sido o autor intelectual desse crime, né, teria encomendado esse crime com os outros dois acusados, para tirar a vida do Beto, né? Já que o Daniel, né, ele foi cliente do Jorge. O Jorge era advogado e ele patrocinou algumas causas do Daniel Alves, né, conhecido como Nego Daniel. Isso o próprio réu, o próprio Jorge comenta no processo. E esse foi o vínculo que a polícia achou entre os denunciados, né? O Jorge, tendo uma animosidade com o Beto, teria encomendado a morte do Beto através do Daniel, que era seu cliente no passado. E o Mariel é primo do Daniel, né? Então ele é tido ali como a própria polícia constatou na investigação como o braço direito do Daniel. Ambos trabalhavam como segurança. E por isso a imputação de que Jorge é o autor intelectual, o mentor, se utilizando do Daniel e do Mariel para executar o crime. Essa é a acusação contida no processo. E o que impressiona ontem, né, a nossa equipe estava lá nos momentos do tribunal de júri, e justamente o que impressiona é essa questão da rixa, né, pela empresa, que envolve aí a questão familiar, onde a viúva ontem mostrou bem abalada, né, estava se mostrando bem abalada. Mas a gente sabe que já faz 14 anos que esse crime aconteceu ali em 2018, em 2019 teve aí o seu primeiro julgamento e teve aí a decisão de vir para esse tribunal do júri. Mas o porquê nessa ocasião foi necessário vir para o tribunal do júri? Então, como esse processo é um rito especial, é o rito do tribunal do júri, né? O rito do tribunal do júri ele é competente por julgar os crimes dolosos contra a vida. Para ir para o tribunal do júri, somente se for homicídio, como é o caso, infanticídio, aborto, instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. São esses 4 crimes que vão a julgamento pelo tribunal do júri. O tribunal do júri é um rito especial. Ele é um rito um pouco mais demorado, porque ele é composto por 2 fases. A primeira fase não era uma fase de julgamento, para se descobrir a autoria, para se descobrir quem matou o Beto Alves, se houve realmente, como é que foi o crime, enfim. Era uma fase, né, a primeira, as audiências que aconteceram, é uma fase para delimitar se há indícios de autoria e prova da materialidade. O que é isso? A prova da materialidade é a prova de que o crime ocorreu, de que houve um homicídio. Isso está provado, né? Obviamente. E, segundamente, indícios de que os réus praticaram. Indícios de que o Jorge era o mandante, indícios de que o Daniel e o Mariel eram os executores. Havendo esses indícios, né, que não é certeza, submete-se eles a julgamento pelo tribunal do júri. Então, a primeira fase é só para saber se os réus vão ou não ao julgamento pelo tribunal do júri. É um mero juízo de probabilidade. Sim. Então, nesse primeiro processo, somente para
definir se há indícios de autoria e prova da materialidade. O juízo aqui de Araranguá decidiu que havia, sim, prova da materialidade, prova de que o crime ocorreu, obviamente, e indícios de que o Jorge, o Daniel e o Mariel estavam envolvidos no crime. O que ele faz? Ele pronuncia, o que a gente chama de pronúncia. O que é pronunciar? Não é condenar, não é dizer, ó, foi ele que matou e houve o crime. Não, é dizer, ele tem indícios de que participou ou cometeu o crime. Então vamos submeter ele ao julgamento popular, que é o julgamento pelo tribunal do júri. Passou-se a primeira fase e eles foram submetidos ao tribunal do júri. O que está acontecendo agora é o julgamento real do caso. É para dar realmente uma solução para esse caso penal, para decidir se os réus participaram de alguma maneira e cometeram esse crime contra a vítima. E nesse sentido, a gente sabe que é um crime que tem muitas vertentes, né? Muitos comentários. Um deles é que teve ali um pagamento de R$5.000 para os executores, né? Exatamente. Então, essa é uma das circunstâncias que qualifica o crime, que torna um homicídio qualificado, que é um tratamento muito mais grave que a lei dá para o homicídio, né? Quando a gente diz homicídio qualificado, o crime, por exemplo, passa a ser hediondo, então ele tem um tratamento penal muito mais grave e a pena aumenta muito. Por exemplo, um homicídio simples, não qualificado, tem pena de 6 a 20 anos. Um crime qualificado, um homicídio qualificado, tem pena de 12 a 30 anos, então praticamente dobra. Quais são as circunstâncias que qualificam esse crime? Primeiro, em tese, o pagamento. Sim. Desses R$5.000. Segundo, motivo torpe, que é um motivo repugnante, motivado por vingança, né? Por um sentimento ruim. Esse é o motivo torpe, que seria porque o Jorge teria sido desligado da empresa JW e isso teria motivado. Então, aí o motivo torpe. E terceiro, o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, né? Porque, em tese, o Beto teria sido pego de surpresa ali e não teria possibilidade de ter oferecido qualquer tipo de resistência. E até nesse sentido, no depoimento da viúva, ela mencionou ontem, né? Ao chegar na residência, foi desligar o carro, ele abriu a porta do carro, foi sair quando aconteceu aí o disparo. E até nesse sentido, ontem ela foi questionada, né? O vazio que isso deixou, né? Os prejuízos que essa violência causou na família. E a gente também tem um trecho desse depoimento, porque isso também, né, doutor, em tese, pesa ali numa decisão, né? Sim, sim. Quando a gente está falando do tribunal do júri, a gente está falando... Inclusive, ele é apelidado de Tribunal das Lágrimas, né? Onde a emoção é muito forte e isso certamente atinge nós que estamos assistindo e, com certeza, os jurados que estão julgando, né? Quando a gente trata de um crime grave como esse que causa repercussão, né, o fator sentimental, o fator emocional pesa muito quando do julgamento. E a vítima, no caso, a mulher da vítima, né, a viúva, é uma das peças fundamentais da acusação para conseguir a condenação dos réus. Então, ela é uma peça-chave ali para conseguir ligar a autoria dos crimes. Nesse sentido, a gente vai ver esse trecho do depoimento onde ela menciona, né, esse vazio e ainda ela relata que tem medo atualmente de algo possa acontecer tanto com ela como com os filhos. Vamos conferir. Eu queria saber para a senhora, para os seus filhos, esse vazio que ficou, as consequências da morte do Beto para vocês. A senhora já me disse agora há pouco que nunca mais buscou ninguém por achar que nunca mais encontraria alguém como ele, né? Com a índole, a característica, né, que a gente vê aqui pelo processo, que era uma pessoa de bem. Mas seus filhos, como é que encararam isso? Como é que levaram a vida adiante a partir disso? É difícil não chorar também, né, doutor? Mas assim, ó, o senhor tem filhos? Eu tenho, a minha mais velha está com 12 agora. 12 anos. O senhor só se coloca no lugar por 1 minuto. E se o senhor for embora, assassinado por uma pessoa conhecida da família, com 12 anos, a sua filha, o senhor acha que ela vai se superar? Eles nunca vão superar, doutor. Eles nunca vão superar. Eu digo sempre, quem está aqui dentro, quem me conhece, eu falo isso sempre. Eu poderia não estar nem mais casada com o Beto se ele estivesse vivo hoje. Mas eu não me conformo e não aceito. Eles não têm o pai deles. Isso que me dói muito. Porque era um pai muito presente.
Era um pai insubstituível. Era um pai amoroso. O meu caçula tinha 12 anos. O do meio, 13. E a Jéssica tinha 16. O senhor pensa a dificuldade para criar 3 crianças sozinhas. Eu sei que tem pessoas que perdem pessoas mais novas, pessoas mais velhas. Nós nascemos sabendo que vamos morrer. Todo mundo sabe. A gente nasce sabendo e não teria que sofrer como eu sofro e ver os meus filhos sofrer. A gente não deveria. Mas é da maneira que foi. A dor que a gente sentiu e que a gente sente é uma cicatriz. É uma cicatriz que não seca. É um coração que sangra. Eu poderia nem estar mais casada como marido e mulher. Mas os meus filhos teriam um pai que estaria ali do lado. Não é fácil criar 3 filhos sozinha. Foi muito difícil. E outra, eu não poder nem continuar com a firma que ele tanto queria. Porque eu vendi com medo de uma retaliação e de achar que poderia fazer uma 3ª, 4ª vez. Porque se não tem impunidade, se não tem justiça, o que é que custa uma pessoa? Se fez por 2 vezes, o que é que custa fazer uma 3ª, uma 4ª? E eu tinha muito medo pelos meus filhos. Como eu tenho? Eu estou aqui, não sei como. Mas o meu medo é muito grande. Com tudo isso que eu estou falando, e chega daqui a um tempo acontecer alguma coisa com meus filhos. Desculpa eu não poder aguentar e não falar tão rápido como o senhor quer. Lamentável, né, o depoimento da viúva, muito triste, né, o que aconteceu. A gente sabe que ele iniciou ontem, esse tribunal do júri, continua na manhã de hoje e ao decorrer do dia. Agora, doutor, os trâmites, a gente sabe que não é algo fácil, né? O júri ouvir as informações, todos os advogados, tanto de defesa e acusação. Quais são os trâmites agora que seguem para uma tomada aí de decisão? Então, só para situar o pessoal que tá nos assistindo, né? A segunda fase, como é que ela funciona? Ela começa com a oitiva de testemunhas. Foi o que aconteceu ontem ao longo de todo o dia. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas da defesa do réu Jorge, as testemunhas da defesa do réu Daniel e as testemunhas de defesa do réu Mariel. Então, a primeira parte é composta pela oitiva das testemunhas, né? E durou aproximadamente o dia inteiro, né? Começou por volta das 9 da manhã, terminou perto da meia-noite, então o dia todo para ouvir as testemunhas para situar os jurados do que aconteceu, né? A defesa querendo produzir prova e a acusação querendo produzir prova na frente dos jurados que são os responsáveis por julgar. A sessão foi interrompida e retomará hoje, a partir das 9 da manhã, para o interrogatório dos réus, que é o momento em que os réus poderão prestar os seus esclarecimentos acerca do fato, né? Lembrando que eles têm um direito constitucional ao silêncio, eles não são obrigados a responder qualquer tipo de pergunta, eles podem responder só a defesa, se assim desejarem, mas é a oportunidade também deles de prestar a sua autodefesa, de prestar a sua versão sobre esses fatos, sobre essa acusação que estão fazendo a eles. Após os interrogatórios, iniciam os debates. O promotor vai se manifestar sobre toda a prova produzida, sobre todas as testemunhas, sobre o interrogatório, e após a defesa vai falar sobre a matéria de fato, sobre as provas produzidas, vão ser os famosos debates orais entre a acusação e a defesa. Após, vem a deliberação pelo conselho de sentença, né? Os jurados irão responder quesitos, né? Primeiro quesito, se houve a morte do Beto Alves, né? Um quesito obrigatório que é até óbvio nesse caso. Os jurados irão responder sim ou não. Segundo, o Jorge concorreu para o crime como mandante, sendo o mentor intelectual do crime? Os jurados responderão sim ou não. Daniel e Mariel foram os executores, indo até um dia 6 de fevereiro até a casa da vítima, efetuando disparos de arma de fogo? Os jurados vão responder sim ou não. O motivo foi torpe?
O recurso dificultou a defesa da vítima, né? Foi mediante pagamento de recompensa, né, no valor de R$5.000. Tudo isso os jurados irão responder mediante quesitos, respondendo sim ou não. Ao final, né, será colhido esses votos e se os jurados decidirem pela determinação da autoria, os réus poderão ser condenados a uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Se os jurados resolverem absolver os réus, dizerem que não tem prova da autoria desse crime, os réus serão absolvidos e o julgamento está encerrado. Dessa decisão cabe recurso, mas lembrando que a decisão do júri é soberana, né? O veredito imposto hoje não pode ser mudado, né, o mérito. A única coisa que pode acontecer é mexer na pena, de que eventualmente o juiz vai fixar se eles forem condenados, ou anular o júri. Se houver alguma nulidade, alguma ilegalidade no procedimento, é possível que se anule esse júri e refaça um novo júri. Mas a decisão do júri, em tese, dos jurados, é soberana, né? Nela deve prevalecer a decisão judicial da Justiça. E nesse caso, doutor, em especial, é um caso ainda que tem muitas vertentes e não se tem, né, um panorama, uma avaliação, melhor dizendo, clara do que pode e o que não pode acontecer, né? Porque a gente tem comentários que foi ele, né, de fato, o mandante, tem comentários que não foi ele, e isso parte também da própria família, né, dizendo que não foi ele que fez isso. Então, se tem uma dúvida, e é um trabalho muito árduo para quem está julgando, o júri e todos os advogados ali de defesa e acusação, né? É incerto o que pode acontecer. Exatamente. Eu brinco, sempre quando eu faço júri, eu digo que o meu papel é o mais fácil que tem, né? O papel mais difícil é o do jurado. Justamente nesse caso, mostra-se novamente um papel árduo dos jurados de analisar a prova que foi produzida através dos testemunhos, através do interrogatório dos réus e através dos debates orais. Colher toda essa prova e analisar, né, da sua maneira íntima, se ela se convenceu ou não da materialidade do crime e da autoria, se foram os réus realmente que praticaram. Então ela vai decidir, os jurados irão decidir no seu íntimo, com base nas provas que foram produzidas ali, hoje e na data de ontem, se há prova contundente de que houve o crime e de que os réus são culpados. Porque no nosso Código de Processo Penal prevalece a regra do indúbio pro réu, ou seja, não pode ter dúvida. Não pode condenar com base em dúvida, tem que ter certeza. E isso vai ser analisado justamente, essa é a dificuldade de ponderar a certeza acerca do fato. E isso cabe hoje aos jurados, aos 7 jurados compondo o Conselho de Sentença. Perfeito, então. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações, os esclarecimentos sobre esse caso, muito importante aí para a nossa população. Desejo para o senhor um bom dia e, logicamente, a nossa equipe vai estar acompanhando, né, o dia de hoje desse julgamento. Em sequência, a gente também traz informações do que de fato aconteceu, as sentenças e assim por diante. Doutor, muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Eu que agradeço, fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e um bom dia a todos. Perfeito, então. Essas são as informações que você precisa no momento que o fato acontece. E a gente sempre vai estar situando você do que está acontecendo aqui na nossa região. E falando nisso, logo mais a gente vai trazer mais informações de como é que está a região aqui de Araranguá depois das fortes chuvas que aconteceram nos últimos dias. Em sequência também, a previsão do tempo com o nosso querido Ronaldo Coutinho. Então não sai daí, a gente volta em seguida.